Sintomas quais são, Fábio? Professor, a grande maioria dos pacientes tem uma forma benigna, quase 46% são assintomáticos, tem uma evolução boa. O restante desses pacientes, por volta de 48%, tem sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, que são faltas de ar, ortopneia, quando tem falta de ar para deitar, edema, porque uma parte desses pacientes tem uma forma chamada obstrutiva, em que existe uma obstrução do fluxo sanguíneo, que é uma forma que a gente consegue observar pelo sopro. Outra porcentagem de pacientes podem evoluir com arritmias, 17% pode ter arritmias com uma fibrilação atrial. E essas arritmias são importantes que podem dar fenômenos tromboembólicos. Uma vez o átrio não contraindo, pode formar um coágulo e acabar evoluindo principalmente com um acidente vascular cerebral. E outro quadro clínico, por ter essa hipertrofia desproporcional à reserva coronariana, muitos pacientes podem ter dor. Então a tríade principal, professor, de sintomas num paciente com cardiopatia hipertrófica são palpitações, insuficiência cardíaca e dor precordial. E o grande medo dessa doença é o risco de morte súbita. É isso que eu ia falar. Quer dizer, uma doença que pode levar sim a morte súbita, né? Pode ocorrer. Na verdade, a morte súbita acontece numa minoria de pacientes, felizmente, né? Mas é fundamental a gente identificar os fatores que identificam os indivíduos que estão em risco aumentado de ter morte súbita. A grande maioria dos indivíduos com miocardiopatia hipertrófica, como o Dr. Fábio falou, não vão ter esse risco aumentado de morte súbita, mas algumas características são importantes. Talvez aqueles com a espessura muito grande do músculo, acima de 25, 30 milímetros, aqueles que têm arritmia num exame de Holter, aqueles que tiveram um parente que teve morte súbita, ou que já tiveram desmaio. Então são indivíduos que estariam aí com um risco aumentado de morte súbita. Nós podemos também lançar mão de métodos de imagem mais apurados, como a ressonância do coração, e aqueles que têm muita fibrose no coração, porque aquela analogia que o Fábio comentou sobre os remadores é muito interessante. Além de ter muitos remadores, eles estão funcionando de maneira não coordenada. Então, o músculo vai estar desarranjado, com suprimento de sangue provavelmente insuficiente e vai aparecer fibrose. E essa fibrose pode ser também o trigger para arritmias, né? Que daí aumentaria o risco de morte súbita.